Um. Welcome back to this International Ecosciences Forum. Sejam todos bem-vindos novamente a este fórum da transformação do setor de alimentos e bebidas. E voltamos do painel de agroindústrias. Neste momento, queremos ver a oportunidade e desafios que o setor tem. Eu sou Ricardo Reis e hoje estou moderando este espaço com grandes convidados, porque os nossos convidados vêm de diferentes partes do país, de diferentes países. Vocês têm a opção de interpretação simultânea. Eu gostaria de apresentar aos nossos convidados. Renato, assessor, diretor de operações do Brasil. Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo novamente conosco. Olá, bom dia a todos. Gemina Antunes, especialista meio-ambiental para a Bayer. Gemina. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, diz a Gemina. Jerome Costil. Jerome é o presidente de Pretec. Seja bem-vindo novamente conosco. Olá, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, diz o Ricardo. Não esqueçam que na parte de baixo da tela vocês podem escanear o código QR que está disponível para enviar as perguntas que vocês tiverem, comentários também. E esses serão respondidos no final das nossas apresentações. Bom, sem mais, vamos iniciar. Novamente, muito obrigada a todos e todas. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para estabelecer, para contextualizar o tema de hoje. Vocês estão de acordo comigo que este setor da agroindústria está em uma posição onde é uma posição necessária para que os produtores agrícolas sejam mais sustentáveis e próximos ao cliente? E eu gostaria de começar repetindo, como isso se consegue? Como alcançamos? Onde começamos isso? Essa seria a primeira pergunta. Muito obrigada pelas perguntas. Eu vou começar. Como em Jamutatec, nós estamos buscando, estamos em um lado dessa pergunta, tá? Estamos num setor onde vocês, como bem já sabem, existem todas as produções agroindustriais, alimentos e bebidas. E estamos falando de que existem formas de subprodutos ou que outros produtos complementares. O que significa que algumas das empresas dizem que 30% pelo menos da produção agrícola jamais chega até o consumidor final. Bom, levando em consideração isso, essas são das coisas como nós, como Mutatec, tentamos enfocar e solucionar. E isso trata-se do tema da reciclagem, ou trata-se também do tema de dar valor a todos esses materiais ou elementos que são gerados, tá? Elementos que são gerados através da rede de fornecimento, mas que não chegam ao consumidor final. Então, eu diria que o pré-consumidor, antes de passar a descartes, né? Então, esse é o que estamos tentando fazer como Mutatec. Muito obrigada. Muito obrigada, John, diz o Ricardo. Gemina. Bom, como é que vocês estão trabalhando no tema de mitigação e melhor adaptação à mudança climática? Obviamente, para atingir a sustentabilidade e a aproximação com os clientes, como é que vocês estão trabalhando na sua empresa? Olha, Ricardo, nós sabemos que hoje em dia no planeta somos 7 mil milhões de pessoas. E para o ano de 2050, estima-se termos aproximadamente 10 mil milhões de pessoas no planeta. O desafio do século é esse. Alimentar uma maior quantidade de pessoas no planeta, com menos quantidade de recursos naturais ou terras menos férteis. Assim que, o que nós fazemos com isso? Nós sabemos que a agricultura, a pesca, a pecuária, forma parte do aquecimento global, a mudança climática em si. Todas as nossas operações fazem parte de gases do efeito estufa. Mas a agricultura é parte e vítima de tudo isso que estamos falando. Enchentes, estiagem, terras menos acessíveis, solo que não é fértil, mas mostra que a agricultura tem um grande potencial para
dar um giro nessa crise que temos hoje. Práticas sustentáveis, agrícolas, práticas sustentáveis que não somente reduzem as emissões, mas também podem até eliminá-las e até mesmo sequestrar carbono do solo, né? Algumas delas são, por exemplo, o plantio direto. Isso demonstra que conserva os nutrientes do solo. E nós compreendemos que a forma de fazer agricultura é através das boas práticas agrícolas e com uma visão completamente sustentável. Isso nos dá a capacidade de cumprir com dois enfoques completamente importantes: de garantir alimentos seguros e eficientes, e também cumprir com a proteção ao meio ambiente. A visão da Bayer em si diz tudo, né? Saúde para todos, fome para ninguém. Mas como alcançamos esse objetivo? Para o ano de 2030, a Bayer tem um objetivo global, que é fazer carbono neutral. Quando falamos de pegada de carbono, quando falamos de carbono neutro, ao que nos referimos exatamente? E tanto uma pessoa como nós, que temos pegada de carbono, somos uma empresa privada, gera o que é ser carbono neutro quando a quantidade de toneladas ou quilos de emissões de CO2 são compensados com o que nós podemos ajudar o meio ambiente. Pode ser através de semeando árvores, reduzindo os gases do efeito estufa ou gerando novos sequestros, sumidouros, né? Nós sabemos que as árvores sequestram, ajudam, pegam oxigênio, geram oxigênio, eles são os grandes sumidouros de CO2. A Bayer quer fazer carbono neutro para o ano de 2030. É um objetivo proposto no ano passado. Hoje em dia já temos 9 anos, né? Já é um ano menos que temos para alcançar esse objetivo, onde foram propostas várias iniciativas, não somente para fazer carbono neutro, mas também para reduzir a marca que temos para o baseline para o ano de 2020. Devemos reduzir essa marca, essa pegada em 30%. Reduzir em 30% o impacto do que temos com as aplicações. E, além disso, contribuir com 100 milhões de agricultores de países que estão em vias de desenvolvimento, para que eles possam fazer parte deste movimento, né, de uma agricultura sustentável. Porque o que alcançamos com isso? Alcançamos o desenvolvimento econômico, alcançamos o desenvolvimento social e a proteção ao meio ambiente, que é o que nos leva aos 3 pilares de desenvolvimento sustentável, que está completamente unido com a Stress ODS de não pobreza, zero fome, que é o 2, e a luta contra a mudança climática, que é necessária. Muito obrigada. Muito obrigada, Gemina. Fantástica a sua explicação em tudo que tem a ver com as iniciativas da Bayer. E agora, Renata, quais são as iniciativas que a Camil está fazendo para mitigar e adaptar-se à mudança climática? Um bom ponto, né? Bom dia a todos novamente. Aqui na Camil, uma coisa que é importante dizer é que a gente é uma empresa que trabalha através da aquisição de matéria-prima diretamente dos produtores, né? A gente não planta, a gente não executa plantio, né? A gente recebe os grãos, o açúcar, né? E o trigo de fornecedores e a gente industrializa, beneficia eles dentro de casa, né? Posto isso, o que a gente vem fazendo para contribuir com as mudanças climáticas? Primeira coisa, a gente trabalha através de uma gestão robusta, através de indicadores, né? Quando a gente fala de reduzir a parte de coisas que afetam o meio ambiente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer mais com menos, né? Então, a gente tem uma busca incessante por redução de custo. E, obviamente, quando a gente fala em redução de custo, a gente fala em redução de consumo de itens, né? E fala também em redução de perdas, né? Então, para dar um exemplo, né, quando a gente fala no nosso segmento de grãos, no caso do arroz, né, o arroz é até um exemplo bom de economia circular, né? Porque a gente faz o beneficiamento do arroz, né, com os resíduos de arroz. O primeiro resíduo, que é a casca do arroz, a gente usa na queima nas nossas caldeiras para gerar vapor e energia elétrica, né? A gente também tem o farelo que a gente retira do arroz na hora que está fazendo o polimento do arroz. A gente usa para geração de óleo de arroz, que substitui óleos vegetais, né? E também usa esse farelo para ração animal, né? E a gente, dos grãos quebrados no processo, a gente pode fazer outros tipos de arroz, né? Diferentes tipos de níveis de qualidade de produto que a gente pode colocar no mercado. Então, a gente foca muito nisso. Uma das grandes iniciativas da companhia esse ano, né?
além da redução de perdas e consumo, é aumento da produtividade operacional, ou seja, aumentar os volumes de produção com menos perdas e menos consumos, né? Otimizar a cadeia de frete, quando a gente fala de operações, para reduzir a emissão de carbono, né, através de melhor ocupação dos caminhões, redução de rotas transportadas e roteirização mais automatizada para que a gente efetivamente otimize todas as rotas de entrega para rodar menos com o caminhão e, consequentemente, ter reduções de emissão. Só um dado importante aqui, a gente teve mais de 20% de redução de consumo de diesel nas nossas frotas nos últimos anos por redução de trechos transportados através de otimização, né? Nossa logística reversa, a gente trabalha forte para buscar, né, os plásticos que a gente gera nas embalagens, o metal que a gente gera nas embalagens de pescado. Temos associações com grandes empresas de reprocessamento desses produtos, né? A educação ambiental na nossa comunidade, onde a gente tem fábricas, nós temos 15 fábricas no Brasil, né, e 7 centros de distribuição. Essas fábricas, nas regiões onde elas operam, a gente costuma trabalhar junto com as comunidades nesses temas, né? E estudo de novas energias renováveis, que a gente talvez vai falar mais a fundo nas próximas perguntas, que a gente criou uma empresa chamada Camil Energias Renováveis, onde a gente está colocando todas as iniciativas de uso de uma matriz energética melhor, seja através de termoelétricas, na utilização da nossa casca para geração de vapor e energia, seja nos estudos de novas tecnologias como fotovoltaica, né, energia solar para geração de energia nas nossas plantas. Então, a gente criou um segmento à parte para dar um foco desproporcional nesse tema. Então, eu acredito que essas são as grandes iniciativas que a gente vem fazendo, ou seja, aumento da produtividade operacional, redução de perdas, né, e consumos, e aumento da matriz energética para uma energia mais limpa, para que a gente possa contribuir para o planeta. Só para constar, a Camil, atualmente, 95% da energia utilizada na Camil já vem de fontes renováveis, né? A gente já usa, a gente está no Mercado Livre, a gente já usa energias de eólica, de termos, e a gente tem projetos para que a gente se torne, que a gente busque, né, 100% dessa geração interna para sustentar a companhia e conseguir, com isso, ser 100% utilizador de fontes de energias renováveis. Esse é o que a gente está trabalhando no momento. Thank you very much, Renato, and thank you all of you guys. Now we have the vision of 3 different. Obrigada a todos. Obrigada às diferentes companhias. Bom, o que vocês estão fazendo para reduzir e atacar o problema da sustentabilidade no setor? Obrigada pelas palavras que vocês deram para nós. Agora vamos falar sobre os desafios que temos. A estimativa é que para o ano de 2050, a produção alimentícia deve ser incrementada em 70% para poder alimentar uma população de mais de 9 bilhões de pessoas. Este incremento está gerando um incremento da demanda e gera um efeito negativo, né, no consumo da indústria de alimentos e bebidas, água, terras, energia. Estima-se que, para satisfazer a demanda da população no ano de 2050, o consumo de água deve aumentar 30%. E a demanda de energia que nós temos será incrementada em 45%. É um número incrível, né? E começaremos com você, Jamina. Comente sobre o consumo de recursos e sobre a cadeia de suprimentos. Bom, como dissemos, a Bayer tem compromissos portas afora, que é reduzir 30-30. Trabalhando sempre junto com os agricultores. Quando nós falamos de trabalhar com os agricultores, nós nos referimos à cadeia de sustentabilidade a partir do ciclo de vida do produto, ou seja, o que falamos desde o início, do berço à tumba, agora da tumba ao berço, né, para que tudo seja reutilizado. A Bayer tem 2 programas importantes, justamente para poder acompanhar os nossos clientes e os nossos parceiros. Um são as normas CIRAM, BPA, que são boas práticas agrícolas, 14.130. Trata-se de uma certificação, a qual dá transparência e mostra compromisso sustentável, que não a Bayer tem com seus processos, mas também tem esse compromisso com as pessoas com as quais trabalhamos. Isso certifica o aplicativo fitossanitário e os processos de
colheita e plantação. Outro programa que temos para os clientes é o programa conhecido como Procarbono. Trata-se de um programa que iniciou nos Estados Unidos. Após isso, esteve no Brasil e desde o ano passado chegou na Argentina. O que esse programa faz é que ele elege aqueles clientes que são completamente comprometidos com a agricultura sustentável e entrega para esses clientes um pacote de soluções agrícolas sustentáveis, como as políticas que falamos de plantação direta, adubos de baixo impacto, rotação de culturas, enfim, fazendo o monitoramento inicial dessas terras com ferramentas digitais, tais como ferramentas Philbium, e ao longo dos anos ir fazendo monitoramento da saúde da terra, ver como a saúde da terra vai melhorando e que sejam modelos a seguir e que no dia de amanhã possam chegar a gerar bônus, né, créditos de carbono conosco. A ideia é compartilhar portas adentro sobre o que a Bayer sabe dos processos agrícolas sustentáveis para os nossos clientes e parceiros. Agora, você disse que existe uma grande demanda de consumo de hídrico, a parte de tudo que são solos. A Bayer, em todas as suas plantas operacionais, tem objetivos portas adentro. E o que são esses objetivos? Para conseguir fazer carbono neutro para o ano de 2030, devemos reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa com emissões diretas, ou seja, consumo diretamente do que é queimado dentro das fábricas. Devemos ser consumidores de energia 100% renováveis. Isso pode ser através da geração de bioenergias ou a compra de energia verde. Isso é o que ajuda a nós a evitar o consumo de energia gerada por combustíveis fósseis, por exemplo, como ainda temos na matriz energética da Argentina. No que se refere a campos, temos linhas de trabalho para tudo o que é irrigação, por alimentação de energia solar. Devemos trabalhar muito no que se refere à eficiência energética. Em várias das fábricas já estão sendo analisadas a implementação da ISO 50001, a qual fala sobre eficiência energética, e além disso, ver como nós podemos ser cada vez mais produtivos com menos recursos, assim como disse o Renato. Devemos desenvolver, além disso, uma gestão integral de resíduos. Existe outro objetivo que é muito importante para a Bayer, que é ser zero landfill, ou 100% landfill diverso array, em inglês. Isso quer dizer que nenhum dos nossos resíduos vão para lixões ou aterros sanitários. Cada resíduo deve ter um destino sustentável. Por exemplo, reciclável e para cooperativas para que sejam gerados novos materiais. Nos campos, nós estamos muito alinhados com o que são embalagens fitossanitárias, enviar tudo isso para centros de armazenagem, cumprindo com a legislação do nosso país, da Argentina. Tudo que é especial, a tratadores especiais, tudo que for orgânico, diretamente gerar compostagem, ou seja, tudo que for fruta, erva, chá, entre outros. Enfim, cada setor tem um setor de compostagem, biodigestores. E para o que é o consumo de água, no que é campo, onde no nosso país temos a maior pegada hídrica, temos um grande programa chamado Hidrobaio, através de imagens satelitais, irrigado o justo e necessário, ou seja, sermos completamente eficientes no momento de irrigar os solos para tentar evitar o consumo maior de água, né? E referente à logística, que nós já sabemos que é o mais complicado, né? Ainda mais, né, num país como a Argentina, um país extenso. A logística do país tem um programa chamado Revita Bayer, onde estão está sendo feito o reflorestamento para compensar a pegada que a logística está deixando, né, relacionadas ao desmatamento. Ou, como disse o Renato, ser eficiente no nosso planejamento, no deslocamento, que o caminhão não vá vazio, que um caminhão que transporta material volte com material também para, né, diminuir os custos e emissões. Mas também tem o compromisso de que tudo que está sendo produzido hoje em dia está junto com esse processo que está gerando desenvolvimento econômico, social e de conscientização nestas províncias da Argentina. Este projeto é fantástico para nós aqui. Muitas opções, diz o Ricardo. Podemos ver a tecnologia. Renato, a mesma pergunta para você. Como diminuir o impacto do consumo dos recursos na rede de fornecimento? Vale
a gente trabalha forte aqui em três grandes pilares, né, que a gente fala muito na Camil. E um deles é a qualidade dos produtos e dos processos, né, na construção de marcas fortes. Então, você ter o contato, né, direto com o consumidor e conseguir comunicar bem isso, né, e tendo qualidade nos seus processos, você vai cada vez mais ajudar a mitigar esse tipo de impacto quando você olha para dentro da indústria, né, em termos de perdas, que vai bater um pouco com o que eu falei na outra pergunta. Né, outro pilar forte é a eficiência operacional, né, e aí não é só na minha diretoria, né, são em todas as diretorias da companhia. Então, a gente busca eficiência operacional em vendas, na roteirização do vendedor, né, na roteirização das entregas, na roteirização na malha logística, onde produzir o quê, né, qual é o produto eu faço numa fábrica mais próxima do centro de consumo, para que eu não tenha que ficar transportando o produto a grandes distâncias e, consequentemente, eu economize diesel e frete, né, no carregamento, né, e busca incessante de competitividade, que é a base do nosso negócio, né, precisamos estar trabalhando sempre forte nisso. E, por último, o último pilar é a parte de crescimento sustentável com valor agregado, né? Então, detalhando um pouquinho de cada processo desse, quando eu falo de qualidade de processo, que é a base do negócio, eu falo foco constante em reclamação de cliente, eu falo em certificações relevantes para a planta. A gente é certificado em várias normas de qualidade para sustentar as nossas marcas, né, que são referências de qualidade nos mercados onde a gente atua. A comunicação e identificação das marcas com os consumidores, a gente é top of mind em vários segmentos, em várias regiões aqui do Brasil, né? E a parte de agilidade nos processos de entrega pós-venda, né, e tratamento de anomalia nessas entregas, para reduzir o número de devoluções e, consequentemente, transportar menos. Então, está sempre focando em efetivar o processo bem feito da primeira vez, para que a gente não tenha retrabalhos, tanto na fábrica quanto nas entregas, né? Quando a gente fala de eficiência operacional, a primeira coisa, né, para a gente ter baixas perdas e alta performance operacional, a gente tem que ter gente boa, né? Então, a gente está trabalhando forte na formação dos nossos times, dos nossos líderes, para que eles não sejam somente executores, e sim sejam agentes de mudança e agentes que proponham alterações significativas na gestão dos nossos negócios, né? Através disso, focamos em ter um bom processo de gestão por indicadores. Então, aqui na Camil, tudo que a gente faz, a gente mede, né, e abre gaps, né, para poder buscar essa eficiência. A gente tem um foco desproporcional em custo, mas eu queria ressaltar 3 itens, né? A parte de produtividade operacional, ou seja, fazer mais com menos, né? A parte de redução de consumo, né, e custo de energia, né, onde entra as nossas termos, né, a gente tem uma oportunidade gigante no Brasil, não sei se todos sabem, a gente tem aqui o Mercado Livre. Então, o que acontece? Quanto mais eu gero energia, né, dentro da minha organização, e eu não uso essa energia por algum motivo, eu posso colocar essa energia na rede, eu posso vender essa energia. Então, quando a energia que está na rede, no mercado, como aconteceu no Brasil agora, há 2, 3 meses atrás, ela está mais cara do que o custo meu de geração, a hora que eu coloco esse excedente na rede, eu tenho uma fonte geradora de receita, né? Obviamente, quando o custo da energia está mais baixo que a minha geração, não faz sentido, é melhor eu aplicar dentro da minha indústria e aplicar. Só que essa busca de energia renovável, ela também traz ganhos financeiros, porque a gente passou um bom período onde o custo da energia no mercado estava o dobro do valor da minha geração. E, consequentemente, a gente ganhou muito dinheiro por estar gerando energia dentro de casa, né? Então, isso é um ponto foco nosso, tanto na compra de energia quanto na venda de energia. Por isso, a gente criou uma empresa de energias renováveis para utilizar todo o potencial dessas oportunidades, né? E, por último, o custo de manutenção, né? Porque quanto mais a gente foca nisso, significa que menos as minhas fábricas param, consequentemente, menos perdas eu vou ter no processo produtivo, né? Já falamos de custo de distribuição e também em aplicação. A gente vem trabalhando forte na aplicação de novas tecnologias, né? Aqui queria ressaltar um pouquinho a parte logística. A gente vem há 2 anos digitalizando muita coisa dentro da Camil, e uma das coisas que a gente fez foi a digitalização da nossa malha logística, né? Então, aquilo que eu falei, a gente criou Digital Twins, né, das nossas plantas, dos nossos centros de distribuição, e com isso a gente conseguiu calibrar as rotas de entrega, então, otimizando as distâncias. Então,
que produto colocar em que região, que centro de distribuição deve distribuir tal produto, como que eu faço a cadeia, né, rodar de forma mais produtiva. Então, isso a gente fez através de modelos matemáticos, com uso de inteligência artificial, que vão dando soluções a vários cenários que a gente coloca lá dentro, otimizando sempre frete, custo, incentivo fiscal, né, e custo de matéria-prima. Essa matriz de 4 itens, quando a gente otimiza, a gente consegue ter melhores margens e, consequentemente, melhores deslocamentos, né? E, por último, crescimento sustentável e valor agregado. A Camil vem numa busca incessante por aumento de tecnologia, né, e aumento de produtividade operacional. Com isso, a gente, nos últimos 4 anos, nós construímos 3 fábricas novas, né? Uma acabamos de partir aqui em São Paulo, todas elas com valor, uma tecnologia embarcada para redução de custo, né, e aumento de produtividade operacional. A gente está, nesse momento agora, fazendo um projeto, já em fase de compra, de uma nova termoelétrica, né, para a gente se tornar sustentável, né, num curto espaço de tempo, e focando forte em energias renováveis, pelos motivos que eu já te disse, tanto pela parte sustentável quanto a parte financeira, que elas andam juntas, né, e tem essas oportunidades. Destinação adequada de resíduos, que a gente tem uma logística reversa bastante forte aqui na organização. Reavaliação da malha logística, como eu falei, otimização de custo de frete e padronização para a gente poder operar em diferentes países, né? A Camil está no Brasil com 15 operações, mas ela tem mais 9 no Uruguai, mais uma no Chile, mais uma no Peru e mais uma no Equador. Então, a gente está trabalhando forte para trocar ideias entre as operações e maximizar esses ganhos, né? Um pouquinho nisso que a gente vem trabalhando, nada além de produtividade operacional e foco em despesa e custo. Very interesting, Renato. It's very interesting how Camil is moving to adapt to new markets and to new opportunities in the Muito market. interessante como vocês estão se adaptando nas novas oportunidades do mercado. Agora, na perspectiva da companhia de tecnologia, está tentando transformar os recursos orgânicos através disso. O que você pensa? Como podemos diminuir o impacto desta cadeia de suprimentos? Bom, um dos temas fundamentais estavam dizendo que a produção alimentícia deve aumentar de forma impressionante para poder alimentar a 9 mil milhões de pessoas. Mas não é uma pergunta sobre quantas pessoas foram alimentadas, mas que essas pessoas aumentaram requerimentos na qualidade dos alimentos. E você sabe que o consumo animal vai ser incrementado, porque as pessoas estão se alimentando cada vez mais de forma saudável, querem comer mais arroz, peixe, carnes. E este é um tema não unicamente de energia e água, trata-se de um tema também das proteínas que iremos consumir para poder alimentar, por exemplo, os animais. E principalmente esses animais que estão aumentando a produção, como toda a parte de pesca, aves. Desta forma, devemos alimentar a esses animais muito bem. Existem 2 fontes de proteína para isso. O tema da qualidade, o tema da soja, peixes. É uma forma de alimento para esse tipo de animais. São as quantidades mais importantes. E essas 2 fontes, e principalmente o tema de peixes e alimentos baseados em peixes, assim que estamos chegando a um nível em termos de produção. E no futuro, pode surgir algum tipo de ausência, corte, aumento de preços. A longo prazo. Por isso, esses recursos também irão gerar perguntas de renovação. Os recursos, eles não são infinitos, esses recursos têm um final, né? Desta forma, levando isso em consideração, nós estamos trabalhando em insights. Vocês sabem que a FAO, já no ano de 2012, recomendou que a proteína animal, para poder alimentar as pessoas, deveríamos incluir insetos, inclusive. O que estamos trabalhando aqui é utilizar insetos
seria o primeiro passo para alimentar os animais como uma nova alternativa, especialmente na agricultura e na produção massiva. Então, temos aí uma oportunidade que os insetos podem ser alimentados com todos estes descartes, restos agrícolas ou de pré-consumo humano. É nisso onde estamos trabalhando. Os insetos, as larvas dos insetos, pensados de uma forma industrial, em fazendas especializadas, são como uma refinaria de proteína. Tem a capacidade de obter as traças das proteínas que estão incluídas nesses processos e concentrar todas essas proteínas com a finalidade de produzir algo que seja útil para a alimentação animal, como seria neste momento a alimentação baseada em peixes. E isso pode ser feito é uma forma sustentável em termos de recursos, consumo de recursos, porque a agricultura com insetos requer de água, e não temos água necessária, né? E também trata-se de uma agricultura vertical, porque consome menos espaço, em comparação com outro tipo de técnicas agrícolas. Esse é um exemplo claro. Uma fazenda de criação de insetos, podemos produzir tanta proteína em termos de quantidade do que milhões de hectares de soja, por exemplo, com uma pequena fazenda, um sítio. Então, no que nós estamos trabalhando neste momento é trabalhar na reciclagem dos descartes agrícolas ou produtos não terminados para poder, desta forma, produzir algo que seja de muito valor proteico para a alimentação animal. Eu acho que nos próximos 10 anos, a próxima década, teremos um aumento no preço desses animais, inclusive uma ausência. Dessa forma, isso gera uma forma sustentável de enfrentar este desafio. Pelo tema de consumo de água e de terras. Claro que isso é uma ruptura na curva de sustentabilidade entre a alimentação, os insetos. Não vão substituir de forma completa todas as outras proteínas ou todas as outras fontes, mas pelo menos aumentará a eficiência do ciclo proteico. E não vamos nos desfazer da proteína completa, porque pode ser agora bem analisada e gerar novo valor. Interessante ponto de vista, diz Ricardo. Agora passamos para a economia circular, tá? Ao início da produção econômica, o desenvolvimento econômico estava conectado de forma linear. Manufatura, extração e pronto. E descarte. Agora os recursos precisam ser reciclados. A cadeia básica de produtos deve ser incluída. Como podemos substituir os produtos naturais e o tema dos combustíveis fósseis? Como podemos associar isso com o crescimento da população, implementando a mudança de análise econômica para implementar os recursos mais eficientes que sejam disponíveis através da cadeia de suprimentos? A economia circular, então, que gera um novo modelo baseada no princípio do ciclo de vida do produto. Jerome, do serviço, da mudança, do ajuste. Então, vamos começar com você, Jerome. Como a indústria agrícola pode fazer para gerar uma economia circular? Como você disse, como você acaba de dizer, diz o Jerome, a reciclagem ou a avaliação, né, do descarte, a geração de proteínas através dos insetos, que fazemos através, né, da conversão dos insetos, eu acho que é uma forma de começar tal
revolução na economia circular que queremos ter. Obviamente que para atingir isso, existem algumas providências que devem ser tomadas. Devido a que ter a capacidade de reciclar parte da produção, necessita, então, incluir restrições técnicas que estão unidas à reciclagem. Significa dividir, classificar para que os descartes não estejam misturados, para ver o que pode ser reciclado ou não. Existem alguns tipos de medidas organizacionais que podem ser alcançadas. Eu acho que o mais importante seria isso. Bom, mas eu acho que importante é pensarmos que, por exemplo, quando você projeta um processo de produção, você deve pensar na reciclagem e economia circular a partir do próprio projeto, do próprio desenho, porque devemos incluir as restrições técnicas da reciclagem. Mas, basicamente, nós estamos trabalhando nisso neste momento. Temos muitas oportunidades para melhorar e para colocar, né, a economia circular na agricultura, para gerar esse processo, devemos seguir trabalhando em tudo isso. Gemina, o que é que a Bayer está fazendo para gerar uma economia circular, diz o Ricardo? Você já deu alguma ideia para a gente, mas eu não sei se podemos, né, abordar um pouquinho mais. A Gemina diz que sim, temos vários exemplos, um tal qual como disse o Geron, o nascimento de um projeto, a compra de um produto, a partir deste critério de economia circular. O que eu posso comprar que esteja feito como materiais reciclados? O que eu posso fazer desse resultante do meu processo que possa ser reutilizado, assim como eu comentei, do berço ao berço de outro material ou do novo processo? Tudo isso faz parte da economia circular. Este grande objetivo que temos, que para nós nada é um resíduo, tudo para nós é um novo material. Vários desses critérios estão empoderados pela legislação da Argentina, como, por exemplo, resíduos com base fitossanitária na Argentina tem uma lei de orçamento, uma lei de verbas mínimas, para que isso não termine poluindo o ambiente ou gerando um dano às pessoas. Esta é uma lei de orçamento mínimo, onde a Bayer participa de forma ativa, fazendo parte da organização chamada Campo Limpo, Campo Limpio, tá, em espanhol. Esta organização tem um centro de estocagem, onde nós, como empresas, podemos levar as suas embalagens fitossanitárias e eles, através de rastreabilidade e documento, essas embalagens com tratamento, de lavagem, se podem ser recuperados, fazem parte de novos materiais, são transformados como baldes, cones de sinalização, entre outros. E eles passam por um processo exigido pela lei. Isso ajudou a que fosse recuperado várias embalagens, né, de garrafas, enfim, fitossanitárias, que faz parte dessa economia circular. E a Bayer é uma dessas empresas que está de forma ativa trabalhando para gerar outros centros de estocagem transitória e trabalha para que isso siga funcionando. O Renato falou algo do que são subprodutos, ou seja, não são resíduos, são subprodutos, que saem de vários processos. Nós, na fábrica e em campo, nós temos vários, como, por exemplo, utilizamos no campo as sementes, mas as espigas estão compostas pelo pó e pela palha. Tudo isso são subprodutos, a espiga, a palha, nós vendemos justamente para alimentar os animais. E, além disso, como adubando os solos também. Isto faz parte de uma economia circular que nós fazemos com estes subprodutos, assim como bem mencionou o Renato. Recuperamos as sacolas também, as sacolas onde as sementes vêm. Essa sacola, que são de sementes já que são obsoletas, separamos a parte que tem contato com a semente, vai para um tratamento especial, conforme a lei, e tudo que for reciclável leva-se à mesma cooperativa, onde levamos todos os resíduos recicláveis, e eles geram novos materiais na cooperativa, como, por exemplo, cadernos escolares.
Para grandes clientes, estamos tentando evitar as pequenas embalagens. Isto vai algo vazio e volta algo cheio, ou seja, tentar evitar este processo. A embalagem que nós mesmos, quando pessoas, sempre depois não sabemos o que fazer com essa embalagem vazia, né? Nas fábricas temos muito trabalho de conscientização, com o recebimento, com as garrafas, as tampas plásticas são enviadas para os hospitais para que os hospitais reutilizem as tampinhas. Temos prédios que estão certificados sob a LEED. LEED é a Liderança de Desenho Sustentável, é uma entidade que está em Green Building, é uma entidade onde coletamos água da chuva, energia 100% renovável. Às vezes, até os pontos de encontro estão feitos com geração de energia fotovoltaica. E, por último, algo que hoje em dia se vê muito, que a pandemia afetou e que fez parte desse erro humano, que foi a perda da biodiversidade. Existe uma entidade mundial e global chamada Wildlife Habitat Council, onde eles cuidam do cuidado do paisagismo, da biodiversidade, das florestas nativas. Assim que a Bayer, em vários dos seus sites, tem projetos certificados sob WBHC, onde temos hotéis de abelhas, as trilhas, as florestas, fazem parte do nosso compromisso com a natureza. Desta forma, eu acho que o importante é que nós mesmos, como pessoas, não deixemos isto para as empresas privadas. E também, como consumidores, pensar o que eu faço com o resíduo, o que eu faço com essa embalagem, justamente para que a economia circular seja um pensamento global. Que por mais que uma empresa tenha um compromisso, se nós, como cidadãos, seguimos enviando lixo para os aterros sanitários, não é um objetivo coletivo, né? Isso mesmo. Isso, no fim das contas, a economia circular é possível, assim como você disse. Você deu alguns exemplos para a gente. Após a saúde, dos problemas de saúde do setor, se concentrou nos desafios de sustentabilidade e digitalização. Será fundamental no futuro tudo isso, tá, Jamina? Agora, Renato, queremos escutar quais são os 3 desafios que você está vendo no futuro. Boa pergunta. Assim, no nosso ponto de vista, né, eu acredito que a gente tem 3 grandes desafios, né, e a gente experimentou muito isso durante a pandemia, né, quando a gente teve que se digitalizar muito rápido, né? A gente tinha um modelo de negócio tradicional, todo mundo no escritório, e de repente, de um dia para o outro, tivemos que gerenciar nossas operações de casa e continuar mantendo as operações rodando e tudo fornecendo, né, os produtos. Então, acho que a primeira coisa que a gente viu de desafio é sempre ter gente boa, capacitada, né, e apta à mudança. Né? A gente tem que estimular esse tipo de coisa dentro da organização. A gente tem que ter pessoas que sejam high performance, né? que estejam no ambiente high performance, que elas entreguem resultados diferenciados, mas também se sintam acolhidos dentro da organização. Né? Um dos nossos valores é a aproximação, que a gente fala dentro da companhia, que a gente tenta trabalhar numa companhia grande como se fosse uma grande família. Né? Então, esse é um dos valores da organização, e é em cima disso que ela foi forjada ao longo do tempo. Então, é manter essas pessoas, né, próximas, mesmo com as distâncias aí de home office e tudo que vem acontecendo, mas mantê-las conectadas numa gestão dinâmica. Então, para isso, eu tenho que ter pessoas qualificadas, eu tenho que ter pessoas que estejam em qualificação constante, estejam sendo treinadas para isso, né, e que se adaptem também a mudanças bruscas, né, como a gente teve no ano passado. Outro ponto que eu acho bastante que sustenta isso, não adianta a gente ter só as pessoas, ela é o principal, mas se eu não tiver os processos robustos para suportar essa gestão, né, a gente também não consegue ter sustentabilidade. Então, a gente vem trabalhando muito forte no desenvolvimento de processos robustos para que suportem as rotinas das operações, sejam operações de vendas, sejam operações de financeiras, sejam operações logísticas, ou seja, qual é a padronização? Quando eu falo de 15 fábricas, 7 centros de distribuição, mais fábricas internacionais, como que a gente opera da mesma forma para entregar um resultado cada vez mais sustentável, né? Então, processos são bastante importantes e processos baseados em alta performance, né? A gente estabelecer metas mais agressivas para que a gente puxe sempre, né, o time
sempre costumo dizer o seguinte, que time bom gosta de trabalhar com metas fortes, né? Metas fracas geralmente não estimulam tanto o desenvolvimento quanto você tem metas mais ambiciosas, desde que você comunique isso muito fortemente para o time e ele entenda o porquê ele está buscando isso, né? Então, acho que esse é um outro desafio. E essas metas de alta performance sempre visando redução de consumo, redução de perda e aumento de produtividade da mão de obra, produtividade operacional, né? E, por fim, eu acho que, né, tendo gente, tendo processo, eu tenho que cada vez mais ter novas tecnologias que suportem isso. A gente tem hoje um exemplo claro, né, que a gente está num processo que é de implantação da roteirização de todos os nossos caminhões no Brasil. A gente já tem algumas regiões, e através dessa roteirização também tem o tracking das entregas, que hoje parece assim, pô, a gente em pleno século XXI, a gente ainda ligar para o motorista para saber se o produto foi entregue ou não, se aquele cliente recebeu aquele produto ou não parece mais fazer sentido com a quantidade de tecnologia que tem disponível no mercado. Então, o que a gente vem buscando na Camil, seja na trabalho da malha logística, que a gente falou, que a gente colocou inteligência artificial para poder simular os melhores modelos, a gente tem que ter gente boa, tem que ter processo robusto, mas também tem que se atualizar na tecnologia, porque tem processo que hoje é muito mais fácil de fazer do que era 10 anos atrás, né? E você, colocando essa tecnologia para dentro, você libera tempo das pessoas boas para focar em novos projetos. Então, acho que o grande desafio é gente, processo e tecnologia embarcada. Na minha visão, é o que a gente vem buscando e o que a gente vem trabalhando forte para conseguir. Thank you, Renato. Unfortunately, we are reaching to the end of this panel. I would like to take some moment. Obrigada, Renato. Já estamos finalizando este painel. E eu gostaria de agradecer a todos e todas pela participação, por estarem aqui conosco. Muito obrigada à audiência, a oportunidade por estar conosco. Não podemos, infelizmente, responder a todas as perguntas, mas eu enviarei posteriormente as perguntas para que vocês possam responder a todas as perguntas do nosso público. Durante esta hora, nós vimos diferentes abrangências no que se refere ao setor agroindústria ao redor do mundo. É um fato, né, que o setor irá seguir desenvolvendo novas soluções completas, né, para enfrentar os desafios do futuro. Antes de nos despedir, eu tenho uma pergunta. Primeiro, vamos passar com a palavra para a Jamila. O que você gostaria, uma dica, o pensamento para os nossos participantes? A Jamila diz que, quando eu falei do tema de economia circular, eu acho que o que é mudança climática, o compromisso com o planeta e o desenvolvimento sustentável para nós como pessoas, é que todos nós fazemos parte do problema. Nós devemos fazer parte da solução, todos e todas de uma forma conjunta. Fala-se muito sobre que devemos deixar um planeta melhor para as próximas gerações, né? Mas eu faço um challenge a esta frase e pergunto, senhores e senhoras, não é melhor deixar consumidores mais responsáveis e comprometidos com o desenvolvimento sustentável para o planeta? Eu acho que é melhor isso, né? Assim que, por menor que for a mudança que podemos fazer, separar o seco do úmido, começar a ver o que eu faço, sei lá, com o resto de geleia, com a embalagem, se eu posso entregar para alguém que transforma em outro produto. Esta pequena ajuda soma. Pequenas ações feitas por muitas pessoas geram grandes mudanças. E é por isso que a Bayer idealizou, falando um pouco sobre digitalização. Isso já comentou o Renato. Nós idealizamos um aplicativo online para que cada pessoa possa mensurar a sua pegada de carbono. E essa pegada de carbono não diz sobre a sua dieta alimentária, como você viaja, o quanto você consome de gás e eletricidade, mas também dá dicas para você de economia de energia para transporte, para criar a sua própria horta. Ou seja, trata-se de uma app que estamos muito orgulhosas de tê-la, que entregamos aos empregados para que possam seguir compartilhando justamente para isso, para que todos façamos parte deste novo movimento de sermos sustentáveis. Muito obrigada, agradecemos a sua maravilhosa participação. Geron, muito obrigada. Qual é a mensagem final que você gostaria de passar para os nossos participantes? Technical solutions exist Bom, eu estou convencido que as soluções técnicas existem, podem ser desenvolvidas.
para poder consideravelmente diminuir a pegada de todas as indústrias, agricultura, enfim, de todos, tá? Mas a minha mensagem principal seria que, realmente, como técnicos do tema, buscamos soluções técnicas. Mas, como eu lhes dizia antes, existem algumas providências que devem ser tomadas quando projetemos todo o ciclo para fazer com que essas soluções técnicas sejam possíveis e que sejam úteis, né? Utilidade e custo-eficiência. Eu vou dar um exemplo, tá? Quando, por exemplo, você tem em algumas indústrias produtos e descartes e não sabe o que fazer com eles, por exemplo. Você deve fazer alguma coisa, porque se você não mistura, se não separa, onde é que você vai? Se você mistura o que pode ser reciclado com o que não pode ser reciclado, com elementos tóxicos, se você não mistura, desculpe, se você não mistura, significa que você pode reciclar sem ter que fazer o tratamento. Então, pode ser custo eficiente, pode melhorar e participar na solução. Então, a mensagem é que você deve parar e pensar sobre a reciclagem. Não misturar tudo. Pensar na pegada desde o início, em todo o projeto. E depois algumas soluções técnicas, né? Sempre serão encontradas as soluções técnicas. E pode ser custo-eficientes. Essa é a minha mensagem. Muito obrigada, Jerome. Renato, a palavra é sua. Qual a mensagem final que você gostaria de dar aos participantes? Is it mute, Renato, please? Renato, você está no mundo. Primeiro, eu queria agradecer aqui meus colegas, né, pelos aprendizados aqui que a gente pôde compartilhar aqui ao longo dessa vídeo. E eu acho que um aprendizado que eu deixo e que a gente teve aqui, atualmente a gente fala muito, né, na pegada de ESG, né, ESG, e eu sou o líder do Comitê de Meio Ambiente, e a gente tem visto que cada vez mais a gente provocando os times para que eles achem soluções que nos tragam sustentabilidade atrelada com rentabilidade, mais a gente consegue gerar novas ideias, né? Então, a provocação é assim, a gente tem um guarda-chuva de ESG hoje para vários temas, né? Do qual estou focando no meio ambiente, mas isso serve em toda a organização, né? Como a gente provoca o nosso time para que eles tragam ideias que a gente não tenha pensado, porque eu sempre costumo dizer, quando você trabalha numa fábrica, a pessoa que mais conhece, né, daquilo que faz é o operador lá da máquina, né? Ele que está gerando o resíduo, ou ele está trabalhando, né, o subproduto, ele está direcionando uma perda, ele está garantindo uma limpeza daquele negócio para que seja reutilizado. Então, se ele lá no campo estiver entendendo o papel dele, né, a gente consegue trazer mais ideias para a alta direção tomarem suas decisões e acharem oportunidades. Então, acho que a mensagem, concordo com todos os colegas e todas as mensagens dadas, e eu gostaria de completar assim, incentive os seus times para gerarem ideias sustentáveis, né? Incentive os seus times para que eles pensem sustentável, que não seja só um negócio da alta organização, da alta liderança, mas que seja do chão de fábrica e de todos os níveis, porque aí com certeza a gente vai tornar o mundo mais sustentável se todo mundo dentro da organização pensar assim, né? Então, minha mensagem é essa, vamos trabalhar forte, provocar os times e usar esses guarda-chuvas que a gente tem hoje, né, de ESG, de grupos de trabalho, de tudo isso, para que a gente consiga ter novas ideias e seja cada vez mais sustentável. E obrigado aí pela possibilidade da participação. Thank you so much, Renato, and thank you to everybody. It was a really pleasure to share this panel with you guys. Muito obrigada, Renato e todos. É um grande prazer ter estado com todos vocês. Em nome da Veolia, quero agradecer a participação neste fórum e a contribuição foi fantástica. Não esqueçam de ir até a página www.veolia.com/latammeet. Se tiverem qualquer pergunta, os nossos especialistas vão responder. Muito obrigada a todos vocês. Alors ici, nous nous trouvons à 30 km au nord de Kuala Lumpur, en Malaisie. C'est un coin assez sauvage. Alors, ce que nous faisons ici, c'est utiliser des systèmes biologiques existants
au profit de l'être humain. Le corps du process d'Antofood, ça s'appelle la bioconversion. On se sert d'un insecte, en l'occurrence la Black Soldier Fly. Un insecte détritivore dont la fonction naturelle est d'aller recycler et dégrader les déchets organiques. Et nous nourrissons cette mouche, cette larve, pardon, sur des déchets organiques. Les produits agricoles, aussi les produits issus de l'industrie alimentaire, tous les invendus. Et enfin, il y a énormément de pertes dans la restauration ainsi que chez le consommateur. Et après, nous transformons cette biomasse de larves en protéines. On va fabriquer sur la base de ces déchets un bol alimentaire adapté à nos animaux d'élevage qui sont les larves d'insectes. On pourrait dire nous sommes, oui, insect farmers, nous élevons des insectes. Et c'est là où le modèle est fantastique, c'est que la vitesse de croissance de l'animal est phénoménale. À partir d'1 kilo d'œufs, on obtient en moins de 2 semaines 6 tonnes de larves, soit le poids d'un éléphant. Dans cette bioconversion, en fait, nous utilisons le cycle naturel de l'insecte. Aujourd'hui, sur la ferme pilote, on a une population en élevage de l'ordre de 10 millions d'individus. Et dans notre nouveau centre de reproduction, nous aurons une capacité de près de 1 milliard d'œufs chaque jour, 365 jours par an. En 2040, la protéine d'insectes pourrait représenter environ 10% du marché, non seulement donc en alimentation animale, mais aussi en alimentation humaine. En fin de process, les larves vont être lavées, séchées et broyées pour en faire de la farine. Et on va obtenir de l'engrais organique, de l'huile et de la protéine. On a un modèle parfait d'économie circulaire. Ce qui est merveilleux dans notre histoire, c'est qu'on a vraiment l'impression de faire quelque chose pour la planète. La maîtrise du cycle biologique de l'animal est le prérequis pour pouvoir se lancer dans cette aventure et approcher des groupes tels que Veolia. Le partenariat avec Veolia était une évidence. Veolia a la connaissance du gisement organique de toute l'agro-industrie internationale. Et nous avons la technologie pour transformer ces déchets organiques en produits de valeur ajoutée. La réussite de ce modèle-là repose essentiellement sur la garantie qu'il peut être développé partout. Avec Veolia, on a déjà des prévisions de centres de recherche, de R&D, pour transformer de nouveaux déchets avec de nouvelles espèces d'insectes, par exemple.